Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Graça e paz, meus amados. Essa aqui é a fonte de Gideão, o local onde Deus escolhe os 300 para servi-lo e para vencer a guerra contra os midianitas e amalequitas. Eu fiz um vídeo explicando melhor essa história, mas gostaria ainda nessa oportunidade de registrar um outro fato histórico extraordinário relacionado à vida de Gideão. A Bíblia relata que o povo naquela época vivia escondidos nas montanhas, você pode encontrar ali. E nas montanhas eles encontraram cavernas porque estavam sendo ameaçados pelos midianitas e pelos amalequitas. Tudo que eles semeavam, eles não podiam ceifar. Quando chegava a época da colheita, simplesmente o exército inimigo invadia e roubava, extorquia, usurpava tudo aquilo que eles tinham produzido. Era algo triste, caótico, terrível naquela época. E Gideão está no lagar, malhando trigo. E sabemos que o lagar não é lugar de malhar trigo, e sim de uvas. Mas era o momento dele se refugiar, era o momento dele, era um lugar que ele encontrou para fazer as coisas com tranquilidade, digamos assim. E nessa sua tranquilidade, Deus o visita através de um anjo e diz: homem valente, Deus é contigo. É isso que me surpreende. Que valentia havia em Gideão. Ele estava com medo, ele estava tenso e apreensivo, refugiado, cheio de dúvidas e de dilemas, mas Deus, ele consegue ver em nós aquilo que ninguém mais consegue. E ele viu o potencial de Gideão em fazer algo no momento em que ninguém fazia nada. É até redundante falar, tornou-se um clichê que Deus não escolhe pessoas desocupadas. Isso é uma grande verdade. Todos os homens estavam envolvidos com algo, porque quem não se envolve não se desenvolve no reino de Deus. A verdade é que eles venceram aquela batalha, Deus pelejou por eles, e havia no exército de Israel apenas 32 mil homens contra 135 mil midianitas e amalequitas. E Deus disse que eram muitos homens no exército de Israel, e que aqueles que fossem tímidos, vergonhosos, covardes, temerosos, desistissem. E a Bíblia relata que de uma só vez 22 mil pessoas desistiram. Então o exército diminuiu e ficou somente com a quantidade de 10 mil pessoas. Isso eu falei no outro vídeo, mas isso é interessante demais, é extraordinário demais. E Deus disse ainda que eram muitos homens e ficaram apenas 300, e os 300, através da direção de Deus, da unção de Deus, venceu aquilo que teoricamente seria improvável, seria impossível. Eles venceram um exército de 135 mil pessoas. E o nome de Deus foi glorificado. Mas um detalhe também é interessante apresentar, é que o ministério de Gideão começa na sua casa. Antes de vencer os inimigos humanos, ele vence os inimigos espirituais. É interessante que antes dele vencer os inimigos fora do seu território nacional, ele vence os inimigos dentro da sua própria casa. Deus lhe deu uma instrução para que ele derrubasse toda a idolatria da casa do seu pai. E ele imediatamente se prontificou e teve essa iniciativa e destruiu todo o culto pagão na casa do seu pai. Eu quero aproveitar um ensejo e deixar uma lição, que o ministério começa em nossa casa. Assim como foi na vida de Gideão, o ministério começa em nossa casa, em nosso lar. É Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas começa primeiro em nossa casa, porque aquele que nega a sua família, aquele que nega os seus, nega também a fé. Não pode governar a casa de Deus aquele que não governa bem a sua própria casa. Então, seja bênção no seu lar, seja bênção na sua casa, seja um profeta de Deus, porque se você mudar a sua casa, provavelmente sua casa mudará o bairro, provavelmente seu bairro mudará a sua cidade, provavelmente sua cidade mudará o seu estado a sua nação e sua nação, o mundo.
toda mudança começa de algum lugar e que começa em você e através de você, sendo fonte de bênção. Assim como essas fontes que aqui estão, a fonte de Gideão. Deus abençoe a todos e ficamos por aqui na graça de Cristo. Quero ouvir vocês, o Senhor.